Olá! Hoje nossa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Aliro Turbo. Isso mesmo. A gente vai mergulhar no caderno 23. Ele trata de conhecimentos específicos para o cargo de analista administrativo. Um caderno fundamental. E o tema é a espinha dorsal da Assembleia Legislativa de Rondônia. A gente vai falar da estrutura da casa, da mesa diretora e das comissões parlamentares. Um assunto que, olha, não é só importante, é um alvo constante da banca FGV. Exatamente. E o nosso objetivo aqui não é só ficar listando o artigo do regimento interno, sabe? É entender a lógica por trás de toda essa estrutura. A engenharia da coisa. Isso. Por que ela é assim? Como as peças se encaixam e, claro, mais importante, onde estão aquelas sutilezas, as armadilhas que uma banca como a FGV adora explorar para diferenciar quem só decorou de quem realmente entendeu como a casa funciona. Perfeito. Gosto dessa ideia de decodificar a engenharia. Então, para a gente começar, vamos situar quem está nos ouvindo. O ponto de partida é o mais básico de todos. O que é e onde fica a Assembleia Legislativa? Certo. O material nos diz que é o órgão do Poder Legislativo Estadual, com sede lá no Palácio Marechal Rondon, em Porto Velho. Certo. E olha que interessante. Logo nesse ponto que parece super simples, já tem um detalhe técnico que pode virar questão. Já? Já? A Assembleia pode se reunir em outro lugar? Pode, mas o jeito como isso acontece muda tudo. Para uma transferência temporária, sei lá, uma emergência, uma sessão itinerante, basta uma resolução. É uma decisão interna da própria casa. Ok, então é um processo mais simples. Exato. Mas e se, hipoteticamente, quisessem mudar a sede de Porto Velho para outra cidade? Para sempre. Aí, a história é completamente outra. Uma mudança definitiva mexe na estrutura do Estado, na Constituição Estadual. Não dá para ser só com uma resolução? De jeito nenhum, precisa de uma emenda à Constituição. E essa diferença, sabe? Resolução para o temporário, emenda para o definitivo. Nossa, esse é um prato cheio para a FGV trocar um pelo outro na prova. Faz todo sentido. É um detalhe pequeno, mas que mostra o limite do poder da própria casa. Agora, vamos falar do tempo. O tempo no legislativo. Os materiais trazem dois conceitos que às vezes confundem: legislatura e sessão legislativa. E é crucial ter essa distinção muito clara. Pensa assim, a legislatura é a temporada inteira de uma série. Ela dura 4 anos, que é o mandato dos deputados. Ok, 4 anos. Já a sessão legislativa é como se fosse um episódio dentro dessa temporada. É o ano de trabalho. E o regimento divide em 2 períodos, né? O primeiro vai de 1º de fevereiro a 17 de julho e o segundo de 1º de agosto a 22 de dezembro. Entendi. Então, dentro de uma legislatura de 4 anos, a gente vai ter 4 sessões legislativas ordinárias. Essa é a conta. Precisamente. E a banca adora inverter isso, falar que a legislatura dura 1 ano ou que a sessão legislativa dura 4. Dominar essa cronologia é o básico para entender o ritmo dos trabalhos. Certo. Acho que essa visão geral ficou bem clara. Agora eu estou curioso para a gente entrar na estrutura de poder. Quem de fato comanda o dia a dia? Quem decide o que vai ser debatido? Vamos falar do cérebro da casa, a mesa diretora. Cérebro é uma ótima analogia. A mesa diretora é tipo o órgão de cúpula que dirige tanto os trabalhos no plenário quanto a máquina administrativa da Assembleia, que é bem complexa. E como ela é composta? São 7 deputados, um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. E o mandato deles ali na mesa é de 2 anos. 2 anos. E a reeleição? Esse é um tema que sempre gera polêmica, né? Em qualquer poder. Sim, e aqui está um dos pontos que mais despencam em concursos sobre regimento. A regra é cristalina, mas cheia de detalhes. Pode reconduzir? Pode. Ah, então pode. Pode, mas quantas vezes? Uma única vez para o mesmo cargo. Quando? Na eleição seguinte, a imediatamente subsequente. E tem mais uma condição. Tudo isso dentro da mesma legislatura. Uau, então são várias travas. Várias.
Um deputado não pode ser reeleito para o mesmo cargo na mesa se isso significar pular para a legislatura seguinte. Entendi. Uma vez tem que ser consecutiva e dentro dos mesmos 4 anos da legislatura. Mudar um desses elementos já cria a pegadinha perfeita. É a receita da questão da FGV. É um mecanismo para equilibrar, sabe? Ter liderança experiente, mas ao mesmo tempo forçar uma renovação. Evitar que o poder se concentre demais. A banca pode dizer que é proibido, que são 2 vezes, que pode ser em legislatura diferente. É preciso memorizar esses 3 pilares. Exato. Uma vez, subsequente, mesma legislatura. Entendido. E dentro da mesa, as funções são bem divididas, né? O presidente, claro, é a figura de proa, ele representa a Assembleia, preside as sessões, define a pauta. E tem o poder de polícia dentro da casa, além de autorizar as despesas. É muita responsabilidade. E ao lado dele, tem uma figura que o material destaca bastante na parte administrativa, o primeiro secretário. Sim. O professor Lessa usa uma analogia que eu acho excelente. Ele diz que o primeiro secretário é o prefeito da casa. É ele quem gerencia o dia a dia, cuida do pessoal, da correspondência, dos contratos. É o grande gestor administrativo. Isso me leva a uma dúvida. Se o primeiro secretário é o gestor e o presidente autoriza as despesas, como isso funciona na prática? Parece um sistema de freios e contrapesos interno? E é exatamente isso. Pensa assim, numa empresa grande, o primeiro secretário é o diretor de operações, que gerencia o orçamento ali do cotidiano. Mas é o presidente, tipo CEO, quem dá a canetada final, quem ordena a despesa. Entendi. Essa separação de poderes é um mecanismo clássico de governança. E uma questão de prova poderia facilmente dizer que o primeiro secretário é o ordenador de despesa, o que estaria incorreto. Faz sentido. É uma separação clara de funções. Mas todo esse trabalho detalhado de analisar projeto de lei, de ver se é bom, se é ruim, não pode ser feito só pela mesa. Eles não são especialistas em tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Quem faz essa análise mais profunda? E essa sua pergunta nos leva direto para o coração técnico da Assembleia. As comissões. Elas são a verdadeira sala de máquinas do processo legislativo. As comissões. E o princípio que rege a formação delas é fundamental: a proporcionalidade partidária. A composição de cada comissão tem que ser um espelho da força de cada partido ou bloco lá no plenário. E o material as divide em permanentes e temporárias. Começando pelas permanentes, qual é a principal, a superstar delas? Sem dúvida nenhuma, a CCJ. A Comissão de Constituição, Justiça e de Redação. CCJ. Ela é a grande porteira jurídica da casa. Antes de qualquer projeto ser discutido pelo mérito, a CCJ ele analisa se ele sequer pode existir, ou seja, se ele respeita a Constituição. E se o parecer da CCJ for pela inconstitucionalidade, a regra é que o projeto seja arquivado na hora. Espera um pouco. Então um grupo pequeno de deputados, numa comissão, pode simplesmente matar um projeto antes de todo mundo debater? Isso parece muito poder. Parece, e é. Mas é uma ferramenta de eficiência. Imagina o plenário ter que debater projetos que são claramente ilegais. Seria uma perda de tempo. A CCJ é esse filtro. Mas você tem razão. Por isso existe uma válvula de escape. Ah, bom. Se um projeto é arquivado ali na comissão, cabe recurso ao plenário. Se 1/10 dos deputados assinar, eles podem forçar a votação e ressuscitar o projeto para todo mundo discutir. É um equilíbrio, sabe, entre a análise técnica e a soberania do plenário. Entendi. Isso é o que se chama de poder terminativo, certo? Exatamente. É o poder que as comissões têm de terminar a tramitação de um projeto sem que ele precise ir a plenário. Mas, como a gente viu, esse poder não é absoluto por causa da chance do recurso. Ok. E as comissões temporárias? O nome já dá uma boa pista. Isso. Elas são criadas para uma missão específica e com prazo para acabar. Temos as comissões especiais para analisar um tema pontual, tipo uma PEC. Temos a comissão representativa, que é a equipe de plantão durante o recesso parlamentar. E a mais famosa de todas. E a mais famosa e muitas vezes a mais temida, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ah, a CPI. Sempre nos holofotes.
E um tema favorito para questões de concurso, eu imagino, quais são as regras do jogo para criar uma e quais são os poderes dela de verdade. Para criar, precisa de 3 coisas: assinatura de no mínimo 1/3 dos deputados, um fato determinado para investigar, não pode ser algo genérico, e um prazo certo para terminar. Agora, os poderes. A frase-chave é: poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Certo, mas vamos traduzir isso. Poderes de autoridade judicial soa como se a CPI pudesse fazer tudo o que um juiz faz. Mas não deve ser bem assim, não é? Não é mesmo. Pensa numa linha que protege os direitos fundamentais do cidadão. O sigilo do telefone, a casa da pessoa. A CPI pode chegar bem perto dessa linha, mas não pode cruzar. E o que ela pode fazer, então? Ela pode quebrar o sigilo bancário e fiscal de um investigado, sim. Pode convocar uma testemunha que é obrigada a comparecer, sim. Mas, e aqui está a grande pegadinha, ela não pode ordenar a busca e apreensão na casa de alguém, nem autorizar uma interceptação telefônica. Isso só o juiz. Só um juiz. Isso é o que os juristas chamam de reserva de jurisdição. E o mais importante, né? A CPI não prende nem condena ninguém. Jamais. A CPI investiga, apura fatos, produz um relatório com as conclusões. E esse relatório é enviado para o Ministério Público. É o MP que vai analisar e decidir se denuncia ou não os investigados à Justiça. A CPI aponta, mas quem acusa e julga são outras instituições. Fica muito claro. É um poder de investigação gigante, mas com limites constitucionais muito bem definidos. Agora, vamos para umas regras mais pontuais do jogo. Quase um tira-dúvidas rápido. Por exemplo, quem promulga uma emenda à Constituição Estadual? A própria mesa da Assembleia. É um ato interno do Legislativo. Já com uma lei comum, a regra é o governador sancionar ou vetar. Certo. Mas se ele fica em silêncio, ocorre a sanção tácita. Ou se a Assembleia derruba um veto dele. Nessas 2 situações, a responsabilidade de promulgar a lei volta para casa, especificamente para o presidente da Assembleia. Essa dança de competências é um campo minado. Outra dúvida comum. O presidente da Assembleia vota em tudo? Não. A lógica é preservar a posição dele de árbitro. Ele só vota em situações especiais, quando a votação é secreta, quando exige quórum qualificado, tipo para uma emenda constitucional. Ou para desempatar. Ou, claro, para desempatar. Numa votação comum, simbólica, ele só preside e proclama o resultado. Ele é o condutor do processo. Interessante. E, para organizar essa condução, o material menciona o Colégio de Líderes. O que é esse órgão? Pensa no Colégio de Líderes não como um lugar que toma decisões, mas como lugar da negociação política. É onde os líderes de cada partido, de cada bloco e o líder do governo se reúnem para construir acordos sobre o que vai ser votado. Então eles não decidem a pauta, eles acordam a pauta. A sutileza do verbo aqui é importante. Exatamente. A palavra final sobre a pauta é do presidente, mas ele, por governabilidade, quase sempre segue o que foi acordado pelos líderes. A FGV pode afirmar que o Colégio de Líderes delibera a pauta quando, na verdade, ele opina, acorda, sugere. É uma imprecisão técnica. Ótimo, acho que cobrimos os pontos mais complexos. Que tal a gente fazer agora uma rodada relâmpago para fixar as ideias? Nosso resumo de ouro. Eu falo a regra, você me diz em uma frase por que ela é importante. Pode ser? Vamos lá, adorei. Primeiro, mesa diretora, 7 membros, mandato de 2 anos e uma única recondução consecutiva na mesma legislatura. Por quê? Para equilibrar a necessidade de experiência na gestão com o princípio democrático de renovação do poder. Perfeito. Segundo, a CCJR analisa a constitucionalidade, não o mérito, e seu parecer contrário, em regra, arquiva a matéria. Por quê? Para garantir que o legislativo não perca tempo e energia debatendo propostas que são manifestamente ilegais ou inconstitucionais. Terceiro, a CPI pode quebrar sigilos bancário e fiscal, mas não determinar busca domiciliar ou interceptação telefônica. Por quê? Porque, embora investigue com poderes de juiz, ela não é o poder judiciário
e não pode violar direitos fundamentais cuja restrição é reservada exclusivamente a um juiz. E por último, durante o recesso, quem atua é a comissão representativa com poderes limitados. Por quê? Assegurar a continuidade do legislativo em situações de urgência, sem que ela possa exercer a plenitude da função de legislar que pertence ao conjunto da Casa. Excelente. Essa revisão consolida tudo. Para a gente encerrar, o professor Marcelo Lessa deixa uma reflexão no material, baseada em Eclesiastes, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E essa citação, se encaixa perfeitamente no que a gente discutiu. A estrutura da Assembleia é toda sobre tempo e propósito. É verdade. Há o tempo da análise técnica nas comissões, o tempo da direção administrativa na mesa e o tempo da deliberação soberana no plenário. Cada etapa, cada órgão tem o seu momento e a sua razão de ser no processo de transformar uma ideia em lei. E para quem estuda, para ser analista legislativo, entender essa coreografia é a chave. Como o professor destaca, não é sobre decorar regras, é sobre compreender como o servidor, como essa futura peça na engrenagem, vai garantir que o tempo do legislativo seja usado com eficiência. Exato. É sobre ser um agente que qualifique esse processo, garantindo que o tempo da lei seja o tempo certo para o cidadão. Esta foi a nossa análise aprofundada sobre a estrutura da ALERO, baseada no caderno 23 do projeto Alero Turbo. Agradecemos a atenção e reforçamos o crédito total deste conteúdo ao professor Dr. Marcelo Lessa.